sempre uma alegria muito grande ocupar o púlpito para trazer as verdades de Deus. Também é uma responsabilidade muito grande. E eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler os últimos versículos. Atos 2, de 42 a 47. Atos 2, 42, 47. Acompanhe, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O texto e estudo, meus irmãos, recebeu dos tradutores o título de Como Viviam os Convertidos. Temos aqui o relato belíssimo da vida da igreja primitiva. Em apenas 5 versículos, quanto conteúdo vivencial. Retrata a maneira simples de viver da igreja primitiva, a qual serve de exemplo para nós hoje. Mas preste atenção, meus irmãos. Veja o que revela o final do verso 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A vivência da igreja culmina espetacularmente com a obra de evangelização. Foi exatamente assim que ensinara e ordenara Jesus. Mas preste atenção, como o texto enfoca a ação evangelística da igreja, ele o faz numa perspectiva fundamental. Acrescentava-lhes o Senhor. Temos aqui uma verdade escriturística de primeira ordem. Não é o homem quem acrescenta, mas Deus, o soberano. E só Ele o faz. Deus é o Senhor absoluto. Daí o nosso tema: evangelização na perspectiva da soberania de Deus. Esse é o assunto que, com a graça de Deus, quero examinar com os irmãos agora. Inicialmente, ressaltamos que mencionar missões com aquilo que normalmente se denomina vontade secreta de Deus, eleições. É bom lembrar que estamos lidando com um mistério profundo, que o homem finito não pode nem começar a compreender o Deus infinito, e que, portanto, é dever sermos sóbrios e evitar qualquer especulação humana
e nos apoiarmos, meus irmãos, estritamente na palavra de Deus. A Bíblia deve ocupar o lugar de primazia, e todo pregador deve submeter-se a ela. Não nos compete usá-la como plataforma para apresentar nossas próprias ideias. Devemos, isso sim, usá-la como autoridade que está acima de tudo, de todo o nosso pensamento. Considerando que ela se encontra num patamar muito mais elevado e que algumas de suas verdades ultrapassam o nosso entendimento. Deus é infinito, e o homem, por mais inteligente que seja, é finito. Tudo quanto Deus nos tem ensinado, tem-nos feito com uma proposta em mente. Toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, com fim proveitoso. Portanto, meus irmãos, despreenda-se de seus preconceitos e ouça com atenção e sem paixões o que as Escrituras ensinam. E se for da vontade de Deus revelar a você as verdades dessa doutrina, não se envergonhe de confessá-la publicamente. O grande pregador Spurgeon disse: confessar que estava equivocado ontem é tão somente reconhecer que está um pouco mais sábio hoje. E conduzido pelo Espírito Santo, nos propomos a demonstrar que a salvação do homem depende exclusivamente da soberana eleição de Deus e requer a ação evangelística da igreja. Cabe aqui uma pergunta: baseado em que fazemos tal afirmação? Afirmamos respaldado pela autoridade que a palavra de Deus nos confere. O texto em estudo nos revela pelo menos duas verdades que esclarecem e fundamentam a nossa proposição. Vejamos. Primeiro, a eleição de Deus é a causa da salvação do homem. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, quando? Dia a dia. Quem? Aqueles que iam sendo salvos. Veja a clareza impressionante. Enquanto isso. Isto é, enquanto a igreja primitiva cumpria a ordem de seu fundador, desenvolvendo uma vida cristã exemplar, através de uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de serviço. Mas preste atenção, observe bem, que o Senhor acrescentava à sua igreja não todas as pessoas, mas somente aquelas escolhidas por Ele, é que iam sendo salvas. O texto pressupõe claramente a existência de uma escolha divina. Demonstra sem dúvida que houve aqui uma eleição de Deus. Deus tem um plano. Desde a eternidade, Deus pré-ordenou tudo o que acontece, inclusive o destino do homem. E esse destino Deus chama de predestinação, cujo aspecto que mais se destaca nas Escrituras é a doutrina da eleição. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, nos informa que a eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses 1,4. O autor da eleição é o nosso Deus. É o Deus soberano, absoluto, tremendo, magnífico, supremo Criador de todas as coisas. É uma eleição diferente, por isso divina. Possui apenas um único eleitor: Deus. É Ele que escolhe.
É Ele que escolhe a humanidade toda de todos os tempos, daqueles que se candidatam a cidadãos do céu. A base dessa eleição não está nos escolhidos, mas em Deus. Como, por exemplo, veja o que diz Efésios 3. Efésios 1, 3 a 6. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensível perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse texto nos afirma com toda clareza que Deus nos escolheu, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso só pode significar que ele nos escolheu soberanamente. A eleição é soberana e é graciosa. O caráter soberano da eleição transparece também no fato dela ser eterna e imutável. Deus nos escolheu desde o princípio e nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu na eternidade e por isso ela é eterna. Salmo 119, verso 16 diz claramente: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia, quando não existia ainda mundo. A nossa salvação, meus irmãos, não depende de nossa obediência incerta. Ela tem a garantia do propósito imutável de Deus. Paulo afirma em Romanos 8, 29 e 30. Diz assim: Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vejam bem, meus irmãos, cada um dos escolhidos de Deus tem a garantia e a segurança de que chegará à glória celestial. Amém? O eleito de Deus tem a certeza da salvação. Veja o que a palavra de Deus nos revela. Mateus 3,6: Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus elege e não muda. Lá em Tiago 1,7: Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não altera o seu decreto. O frágil e impotente ser humano não pode modificar, nem tampouco Satanás. Disse Jesus, João 6,37: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Paulo também afirma, naquele grito de vitória lá em Romanos 8, 38, 39:
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem Satanás, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A eleição, meus irmãos, ela é soberana, ela é graciosa, ela é eterna, ela é imutável, devido ao seu caráter incondicional. Deus, aos eleger os seus escolhidos, não impôs nenhuma condição, nenhum mérito humano. A eleição não depende de boas obras, nem de fé, nem tampouco de previsão de fé. Depende tão somente do beneplácito da vontade de Deus. Ele não escolheu certas pessoas para a vida eterna porque sabia que iriam crer em Cristo. Daí a informação de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. A fé salvadora é dom de Deus aos seus eleitos. Efésios 2, 8, 9. Pela graça de Deus, somos salvos, sois salvos, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por essa fé, a eleição se concretiza. A eleição de Deus é a causa da nossa salvação. A fé é o meio. Ela é fruto da eleição. A fé é consequência, não é condição. Por outro lado, se Deus nos escolheu para sermos santos, conforme vimos em Efésios, é porque nós não éramos. Logo, não é devido às nossas obras que Deus nos escolheu. O início do capítulo 2 de Efésios nos revela: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Salmo 14, 3 nos mostra claramente o que Deus viu quando contemplou o homem. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Essa verdade o apóstolo Paulo reafirma também aos cristãos de Roma. Romanos 3, de 10 a 18. E arremata dizendo que todos somos pecadores. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tais informações, meus irmãos, eliminam de nós qualquer centelha de orgulho por parte desse suposto eleito. Nós não merecíamos, o que nós merecíamos era o inferno. Efésios 1, 4, 5. Fomos eleitos nele, para ele. A soberana eleição de Deus é em Cristo. Não ocorre fora da pessoa de Cristo. Não se nos diz que os eleitos foram escolhidos para a salvação por meio de Cristo. Não. E sim que foram escolhidos em Cristo para a salvação.
foram eleitos nele e para ele. Efésios 1, 4, 5. Cristo é ao mesmo tempo Deus que elege e o Verbo encarnado que nos redime. Fora de Cristo não há eleição. Ele é o fundamento da eleição. Cristo é o fundamento da eleição. A soberana eleição de Deus é também irresistível. E é também pessoal. É irresistível porque é Deus quem exerce essa influência no homem escolhido. Aí você pensa, mas foi eu que escolhi, eu que quis, eu que levantei a mão, eu que me entreguei, eu que fui à igreja. Mas a gente esquece que está escrito lá em Filipenses 2:3. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. No momento que você estiver querendo, Deus já está atuando na sua vida. Ela é também pessoal. Nós vimos que é Deus quem vos escolheu. Escolheu você desde o princípio para constituir o seu povo. A soberana eleição de Deus é mais do que justa. Ninguém vai pensar que Deus escolheu arbitrariamente certas pessoas para a salvação. Deus tem um plano e não faz nada por acaso. Cabe aqui então uma pergunta: o que moveu Deus, por assim dizer, a escolher certas pessoas para a vida eterna? O que moveu Deus para escolher você para ser salvo? A resposta, obviamente, está na palavra de Deus. Deus nos escolheu porque nos amou. Efésios 1:4. E em amor nos predestinou. Deus amou os seus eleitos desde a eternidade. E por esta razão os escolheu para a vida eterna. Uma outra pergunta não quer calar. Por que Deus amou para a salvação somente alguns homens, em distinção de outros? Confessemos, meus irmãos, humildemente, a nossa ignorância. A palavra de Deus não revela. Escolheu de acordo com a sua vontade. A nossa razão finita é incapaz de alcançar os pensamentos do Deus infinito. Captamos apenas, conforme está lá em Coríntios 2:14, a fragrância do seu conhecimento. Só o cheiro. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Como os céus estão mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Isaías 55. Humildemente nos recorremos ao texto de Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Contudo, uma coisa sabemos:
Ninguém merecia o amor de Deus. A palavra de Deus nos mostra que todos pecamos e merecemos a morte. Todos éramos, por natureza, filhos da ira. Se Deus tivesse deixado, todos nós pereceríamos eternamente. Todos teríamos recebido o que por justiça mereceríamos. Ninguém teria razão para se queixar. Por essa razão, é uma presunção muito grande alguns se queixar de Deus, questionando o seu conselho de predestinação, escolhendo uns e deixando outros. Aplicam-se aqui as fortes palavras do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos 9, 20 e 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aplicam-se aqui, meus irmãos, também aquelas palavras de Jesus, lá de Mateus 20, versículo 15. Porventura, não me é lícito fazer do que quero, do que é meu? Ou são maus seus olhos, porque eu sou bom? Deus não deve misericórdia a ninguém. E também não é obrigado a ser misericordioso com ninguém. Seria perfeitamente justo se não salvasse ninguém. Deus não é parcial ou injusto. Ele não está em débito com ninguém. Deus não está pagando a ninguém. Pelo contrário, Ele está dando. Está dando amor, está dando misericórdia. E Ele dá o que Ele quer e quando quer. A eleição divina vai além da justiça humana. Ela é mais do que justa. A eleição divina não é um caso de justiça, e sim um caso de amor eterno. A eleição divina não é um caso de justiça, mas um caso de amor eterno. Vemos que a eleição é divina. É em Cristo, segundo o beneplácito e sua vontade. É incondicional, sem mérito humano algum, e por isso mesmo soberana e graciosa. É eterna, imutável, irresistível, pessoal e mais do que justa. Porém, ela ocorreu quando? Lá na eternidade, antes que houvesse dia, antes que houvesse mundo. E uma pergunta está aqui e não quer calar: como são chamados eleitos de Deus para ser salvos? Como nós fomos chamados para estarmos aqui agora? Como Deus irá chamar no futuro os seus escolhidos? Em resumo, qual o instrumento que Deus usa para chamar os seus eleitos? E a resposta a esta pergunta é a segunda verdade que eu quero destacar agora com os irmãos. A igreja é um instrumento de Deus para chamar os escolhidos. A igreja é um instrumento de Deus para chamar os escolhidos.
com certa frequência, nós ouvimos a ideia de que a eleição torna desnecessária a evangelização. Eles afirmam: se o decreto de Deus é imutável, a eleição é imutável, isso quer dizer que os eleitos já têm a sua salvação garantida, serão glorificados. Que necessidade tem eles do Evangelho, se já estão salvos? Quer ouçam, quer não. Qual a necessidade que a igreja tem de fazer missões? Por que a nossa igreja aqui investe mais de 60% de sua receita nos trabalhos evangelísticos? Por que a obra missionária? Realmente, meus irmãos, a premissa é verdadeira. É absolutamente certo de que a eleição divina garante a salvação dos eleitos. Porém, a conclusão dessa premissa é que revela um grave erro. Porém, vejamos, não podemos perder de vista que a eleição divina é um ato da vontade soberana de Deus, que se realizou antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Porém, a sua concretização, isto é, a chamada dos escolhidos, é um processo. Ao longo da história, ao longo do tempo. Retornemos ao texto. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Quando? Dia a dia, os que iam sendo salvos. Preste atenção. Observe bem. O Senhor acrescentava-lhes dia a dia. É o que está acontecendo aqui. Dia a dia, o Senhor está acrescentando. O Senhor está acrescentando. Apesar da eleição ter ocorrido na eternidade, o Senhor chama os seus eleitos ao longo do tempo, dia a dia. E isso Ele faz quando e como quer, no momento certo, certíssimo de cada um. Tudo tem seu tempo determinado. Deus é o Senhor do tempo. Deus opera na história. Deus não tem pressa. Como o Senhor do tempo, Ele sabe o momento exato de agir e de salvar. Mas qual o instrumento que Ele usa? Como isso é feito? O instrumento usado por Deus para chamar o seu povo ao longo do tempo é a sua igreja, o corpo de Cristo. Nós, Assembleia dos Santos, cada povo na sua geração, congregação dos eleitos. E isso Ele o faz através da ação evangelística, que é a missão fundamental da igreja. Deus predestina o fim, mas também predestina os meios para se chegar ao fim. São os próprios eleitos do Senhor, somos nós, que enquanto estamos vivendo na terra, servem de testemunhas de Cristo, anunciando para todo mundo as boas novas do Evangelho. Esta é a chamada externa, meus irmãos. Deus, entretanto, irá dia a dia acrescentando à sua igreja os seus escolhidos, somente aqueles destinados para a vida eterna. Essa é a chamada interna.
é a chamada eficaz. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Essa é a chamada nossa. A Bíblia nos mostra, através do texto em estudo, que existe uma perfeita conexão entre a vida da igreja e a soberania de Deus. Está escrito. Enquanto isso, acrescentava-lhes dia a dia. Enquanto isso, a locução adverbial de tempo quer nos dizer que o Senhor soberanamente acrescentava os seus escolhidos à igreja, enquanto ela cultivava uma vida cristã exemplar. Enquanto isso, o texto nos informa o modo de vida da igreja nascente. O primeiro, firmeza doutrinária. Segundo, a doutrina dos apóstolos. Comunhão cristã, compartilhar da amizade. 3, hábito de oração. Eles oravam. Santa Ceia do Senhor. O ritual judaico não admitia a celebração da Santa Ceia, meio de graça para nós, para o crescimento espiritual. E o texto diz que era celebrada de casa em casa. Tinham temor a Deus, humilde reconhecimento do sobrenatural. Não estava atrás do fenômeno, mas atrás do Senhor do fenômeno. Realização de milagres. Deus manifestava através dos apóstolos. Temor de Deus. Desapego de coisas materiais. Espontaneamente chegavam ao exagero de ter tudo em comum. Esse exemplo aconteceu somente nesta igreja. Solidariedade. Socorria os necessitados. Frequência ao culto, diariamente. Mantinham encontros no templo. Encontros de casa em casa. Grupos de pastoreio se reuniam. Alegria. Onde se percebe o gozo que não pode faltar onde existe o amor. Singeleza de coração. Simplicidade de vida. Significando a ausência de ostentação e suntuosidade. Louvor a Deus. Isso não acrescenta elemento novo, pois toda oração sincera começa com louvor. Eram simpáticos a todo o povo. Devido à vida cristã exemplar que levavam, gozavam de excelente reputação junto ao povo. Evangelizavam através da sua vida, do exemplo. A palavra era pregada. Primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 se converteram. Depois, lá no capítulo 4 de Atos, os convertidos já chegavam a 5.000. Celebravam o sacramento. Atos 2:41, eram membros batizados e a Santa Ceia era celebrada. A igreja primitiva somente cumpria a ordem de Cristo. Ela realmente cumpria, de ser sal da terra e luz do mundo. Enquanto a igreja cultivava uma vida cristã exemplar, o Senhor, o que ele fazia? Acrescentava-lhes, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. A base da igreja cristã, desenvolvida pela igreja primitiva, se apoiava em 3 pilastras básicas, que deve ser usada como exemplo para nós hoje. Santidade de vida e santificação. Separados dos valores do mundo, crescendo em fé. Vida de obediência. Obediência plena e irrestrita à palavra de Deus. Isto é submissão à Bíblia, que é o manual, não só de conhecimento, mas de prática do verdadeiro cristão. Vida de serviço cristão. Através dos talentos, dos dons que Deus dá, principalmente para fazer discípulos.
evangelizando-os por meio de testemunho de vida. E é isso que nós precisamos fazer. Não pensem vocês que Deus estabeleceu somente a eleição, o fim, sem se preocupar com os meios para concretizá-lo. Não! Deus também ordenou os meios, através dos quais seus eleitos iriam se converter ao longo do tempo. A igreja, nós, somos o instrumento que Deus usa para chamar o seu povo. A nós coube a tarefa e o privilégio e a honra de ordenar a todos os homens em todo lugar que se arrependam e creiam exclusivamente em Jesus Cristo para a salvação de suas almas. Está escrito, mas 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu, diz Jesus, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça. Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunha fala, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando no Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, não só a conhecer, a guardar, a praticar tudo o que vos tenho ordenado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Atos 17:30. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É extremamente importante, irmão, estarmos cientes e conscientes de que essa chamada que nós fazemos atinge somente os ouvidos e pode ser rejeitada. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Mateus 22:14. Também está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dado por Deus. É mediante a fé que somos salvos. Logo, a eleição se concretiza por meio da fé. Vimos também que esta fé salvadora é dom de Deus, e Ele a dá a quem quer e quando quer, de acordo com a sua soberania. Uma pergunta imediatamente se nos apresenta: como que esta fé chega até os escolhidos? É a palavra de Deus que nos socorre. Romanos 10:17. E assim a fé vem. Como? A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Vocês entenderam agora, meu irmão? Por que nós precisamos pregar? Os eleitos são escolhidos antes da fundação do mundo, mas são chamados pela igreja de Cristo através da pregação, que é através da pregação que vem a fé. A palavra de Deus diz também: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Vocês entenderam? Por que devemos anunciar o Evangelho a todos, mesmo aos eleitos do Senhor? Porque nós não sabemos, Senhor. Perceberam que através da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do mundo. Perceberam que os escolhidos do Senhor recebem dele, ao longo do tempo, o dom da fé, que é o meio pela qual a sua eleição é concretizada em nós. Vejam, meus amados, que privilégio, que honra que Deus nos dá, nós, a cada um de nós participarmos do seu plano de salvação. Nós, miseráveis pecadores. Somente Deus pode dar o conhecimento. Fica registrado então, meus irmãos, a eleição divina requer obra missionária da igreja. E que compete à igreja no divino plano de Deus, então somente semear a palavra. Somente Deus pode dar o conhecimento. O novo nascimento não ocorre pela decisão da vontade do homem, e sim porque Deus resolveu na eternidade salvar uma pessoa específica. Nada existe no homem que ele seja capaz de produzir o seu próprio nascimento. O escolhido do Senhor é acrescentado à igreja através da obra regeneradora do Espírito Santo, que nada mais é do que um novo nascimento. Isto é, infusão de vida na alma do pecador eleito, produzindo os efeitos do arrependimento e da fé. O Pai estabelece o plano, Ele elege, o Filho vem e nos justifica. Compete ao Espírito Santo nos regenerar. Eu quero concluir, irmão, dizendo que a eleição de Deus é a causa da salvação do homem. A igreja compete à evangelização. Ela é o instrumento que Deus usa para chamar os seus escolhidos ao longo do tempo. A regeneração é o processo usado por Deus para acrescentar o escolhido à sua igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o instrumento que Deus usa para chamar os seus eleitos a participar da igreja do Senhor Jesus. E eu os convido agora, meus irmãos, a todos, para que saiamos juntos, como corpo de Cristo, na busca dos escolhidos do Senhor. Saiamos, pois, a pregar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.